Olá, que alegria! Estamos aqui para cultuar ao Senhor. Como é bom, né? Deixar todas as coisas e dizer: esse é o tempo que eu vou buscar ao Senhor. E gostamos de lembrar, você, ao entrar, já deu o seu like? Curte o canal, tá? Entra e curta. Tem aquele sinalzinho que você, um dedinho, né? Curte lá, dá um like, significa que você gosta, né? Entra, curte este canal para que ele possa se fortalecer e continuar levando a mensagem do Evangelho de Cristo. E também vamos agora enviar este link. Compartilhe o link que você recebeu para os seus amigos, familiares, vizinhos, né? Diga: olha, o culto está começando. E é uma alegria que você esteja conosco. Fala para eles entrarem e também dá o like, né? Diga: olha, entra, curte o canal e vamos juntos agora buscar ao Senhor. Damos boas-vindas a cada um de vocês que já estão conosco. Olá para o irmão José Cristiano, a Maria Totti, também ao Edson Bosniak, a Marisa Ávila Góes, a Marci, a irmã Cristina. Todos vocês são muito bem-vindos. Olá para a irmã Ruth Vendramini, Paulo Oliveira, a Áurea Neves Góes, a Fátima Patrício, Francisca Cantoia, Lindaura, Anair. Como é bom! Recebemos cada um de vocês, nos alegrando, né? Com o momento de dizer agora, vamos cultuar ao Senhor. A irmã Iraci, o irmão Erinaldo, a Miriam e a Márcia Abreu, irmão Landina, irmão Rafael, também a Riselda, Karine Borges, a Gigi, olá Gigi, com seus pais Giane, Vanderlei, Rogério Dantas, Lisli, a Ueli, Pastor Cristiano, a Sandra. Todos vocês são muito bem-vindos, viu? E nós louvamos ao Senhor. Queremos então desejar que a paz seja com você, que a paz te alcance, sim, aonde você estiver, no seu lar, no trabalho, a caminho, a paz que vem do Senhor vem alcançar a sua vida. Vamos então orar? Se você puder fechar os olhos, não fique com os seus olhos abertos, mas vamos colocar o nosso pensamento ao Senhor, para que Ele venha abençoar este culto que nós dedicamos a Ele. Senhor nosso Deus, muito obrigada. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por esse dia e esse momento em que nós nos unimos, mesmo que à distância, mas para buscar ao Senhor, para cultuar, prestar um culto àquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor. Venha abençoar agora cada um dos nossos irmãos. Deus, nós colocamos a nossa igreja diante de Ti. O Senhor é o dono da nossa igreja e a Ti nós consagramos e queremos dizer que o Senhor, ó Deus, é tão especial e agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vai se fazer. Este culto agora, Pai, venha abençoar e venha dirigir. Oh Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. O Senhor tem respondido às nossas orações por cada testemunho que temos ouvido e por aquilo que o Senhor há de fazer. Muito obrigada. Consagramos este culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém significa assim seja, né? Concordamos. E como é bom quando nós nos reunimos, a igreja se reúne em oração e concorda, e o Senhor lá do céu ouve e Ele responde às nossas orações. Aleluia. E coisa preciosa é louvar ao Senhor. Vamos então cantar louvor ao nosso Deus?
Glória a Deus, como é bom cantar louvor ao Senhor. É coisa muito gostosa que move as nossas vidas a chegarmos mais perto dele. E eu quero passar então alguns avisos para você. Amanhã nós temos 2 cultos presenciais, então venha louvar ao Senhor presencialmente, tá? Com a Igreja de Cristo, é muito bom. Às 15 horas, tarde da bênção. Tá? Culto presencial, e às 20 horas é um culto de propósito. Então você venha participar, esteja aqui. O culto de propósito, você pode fazer um propósito pelo alguma coisa que você está buscando. Você diz: vou estar aqui 7 quintas-feiras, né? E o Senhor que lá do céu tudo vê, o Senhor que está olhando para nós, ele está vendo a sua atitude e ele responde, tá? Também você traz a garrafa de água para se tornar águas que saram, ou a peça de roupa de alguém que não pode estar, documentos, fotos, tudo ali é colocado, chave de carro, de automóvel, de casa, aliás, né? Que são colocados ali para receber oração. Então, amanhã é um dia especial na nossa igreja, que nós temos 2 cultos presenciais. E em falar culto, sábado agora, nós vamos ter um culto muito especial, que nós convidamos você a participar. Aproveite e convide pessoas, né? Os jovens estão dirigindo o culto, mas é para toda a igreja. E olha, tem um tema aí, mãos vazias, e é para que você participe, tá? Vai ter uma peça, convide pessoas para estarem aqui. Não deixe de estar presente, porque o Senhor se manifesta. Eles estão preparando tudo com muito amor e dedicação, e é o momento, né, que você tem de convidar alguém para estar presente. Domingo é o primeiro dia da semana, então comece já a sua semana em oração. Às 9 horas da manhã, culto de oração. A Jane e o Vanderlei convidam você a estar presente, 9 horas, culto de oração. E às 17 horas, nós temos algo muito especial que está acontecendo na nossa igreja, devocional de adolescentes. Você que tem de 13 a 17, ou você é pai, mãe, ou tio, ou irmão mais velho de alguém desta idade, não deixa de trazê-los, de incentivá-los, né? E você que está aí na sua escola, tem os seus amigos, convide para estar presente aqui na Devocional de Adolescentes. A Lisle convida você, e tem sido dinâmica, coisas muito boas, tá? Então, adolescentes, 13 a 17 anos, às 17 horas aos domingos. E aí, às 18 horas, é o culto da família. Reúne a sua família, venha participar. É um tempo muito especial. Como é bom adorar ao Senhor com toda a nossa família. Após o louvor, as crianças de 8 anos para baixo vão para a sala, recebem ali um culto direcionado a elas, com atividades. Eu fico muito feliz de ver as professoras, nossas queridas professoras, que se dedicam, né, com atividades para aquilo que eles vão guardar no coração deles. E de 9 a 12 são os juniores, que vão para uma outra sala, também com professoras que se dedicam, e eles vão ter o culto Juniec, né? O culto dos juniores. É muito especial. A igreja oferece um lanche para eles, é um momento gostoso que eles crescem na presença do nosso Deus. E de 13 anos para cima nós ficamos aqui adorando e invocando ao Senhor. E quero convidar agora as mulheres. Você, mulher, olha, as nossas devocionais têm sido uma bênção, uma mais gostosa que a outra. O Senhor tem falado, o grupo está aí, ó, firme, crescendo, e nós convidamos você. Há lugar para você, né? Sempre há lugar para mais uma. Então, mulheres, venham participar às terças-feiras, às 20 horas, presencial. É muito gostoso, um tempo precioso, tá? Quarta-feira é uma live, né? A live como essa. E agora nós queremos dar o grande aviso, que você preste atenção. Nós estamos num tempo
precioso que é a Copa do Mundo, não é verdade? Acontece a cada 4 anos e nós, Brasil, temos algo muito forte, né? O nosso time que já foi aí pentacampeão, ele tá sempre à frente das coisas. Então, os brasileiros se movem, né? Sempre para estarem nos jogos. Quarta-feira que vem vai ser um jogo do Brasil, bem no horário que estaria acontecendo o culto, tá? Dia 24. Então, o que nós vamos fazer? Depois do jogo, que aí nós vamos passar uma live, né? A nossa live vai ser após o jogo, tá? Às 9 horas terminará o jogo, aí a gente vai fazer uma live um pouco menor, né? Devido ao tempo, mas algo especial, vamos estar orando, tá? Esteja então atento, assista o jogo com a sua família. Ao invés das nossas lives serem às 20 horas, elas vão ser no momento, né? Essa live só vai ser após o jogo, porque no momento do jogo é um momento de comunhão com a família, com os amigos, que nem o primeiro jogo do Brasil nós assistimos aqui na igreja, tão gostoso. Então você reúne sua família aí, e aí a hora que terminar o jogo, então você vai ter um tempo gostoso de oração, vai receber algo que vai ser ministrado aí para chegar até você, tá bom? E queridos, nós queremos dar um aviso muito especial, porque disse o Senhor Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Então nós vamos ter batismo dia 28 de junho. Nós vamos ter algo muito, muito importante, que é seguir o mandamento do nosso Senhor Jesus, né? Fazer batismo. Se você crê no Senhor Jesus e ainda não se batizou, é o tempo. Aproveite. Olha, existem vidas que às vezes falam: eu não vou batizar porque eu ainda não estou preparada. Não existe isso. Não existe preparo para o batismo. Existe só uma coisa: crer. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Então, o segundo passo é batizar. E a coisa mais especial é quando nós nos batizamos, porque a velha criatura, ela é ali, ó, depositada nas águas e nasce uma nova criatura. Por isso que o batismo é isso, né? O batismo é a imersão total. Você vai ali, mergulha o seu corpo todo, porque está sepultando a velha criatura e nasce uma nova criatura que crê em Cristo Jesus para a salvação. É algo especial. Então, se você crer, é o momento. Se você conhece alguém que ainda não batizou, avisa para ele, converse com ele, fala: ó, não perca a oportunidade no batismo, dia 28 de junho, no culto das 18 horas, no culto da família. E nós que somos batizados, vamos celebrar, né? É tão bom celebrar o momento que está nascendo a nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E em falar nisso, né, na pregação do Evangelho, nos cumprimentos daquilo que a palavra de Deus diz, nós estamos aqui numa série de Atos dos Apóstolos, meditando, e é tão bom, né, a gente ver como esse evangelho chegou até nós. E quando nós vamos lendo em Atos dos Apóstolos, e nós temos a Bíblia Sagrada, tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o Novo Testamento começam com os 4 evangelhos, aí o livro de Atos, e depois várias cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né? Várias, algumas foi Pedro, depois também Timóteo, mas nós vemos ali que cartas que o apóstolo Paulo escreveu das viagens missionárias, das experiências que ele teve, indo levar esta mensagem. E hoje nós vamos então meditar aqui em Atos capítulo 17. Quero que você abra o seu coração, peça para o Senhor falar com você, porque Ele sempre fala, né? A Bíblia, ela se renova e ela fala conosco. Então, Atos capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica,
onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Nós vamos depois continuar, mas, queridos, quero agora dizer para vocês, né? É interessante e eu louvo a Deus pela palavra dele. Como é bom meditarmos na palavra do Senhor. E nós vemos como o Evangelho chegou até nós, como as boas novas foram para chegar até nós, e nós hoje podemos ler, entender, compreender as coisas que os apóstolos tiveram que passar. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, né, ele chegou nesta cidade, eles tinham, né, um costume de ir às sinagogas aos sábados. Os judeus iam nas sinagogas porque ali, né, para eles, até então, o sábado era o dia santo, era o dia consagrado, que não se deveria trabalhar, que não fazia nada. Eles viviam pela lei, estavam ainda nas coisas do Antigo Testamento. Então, aos sábados, eles iam nas sinagogas para ficar fazendo estas coisas, né? E Paulo, então, passou por estas cidades, por Anfípolis, a Polônia e chegou a Tessalônica, né? Então, o que acontece? Ele ia lá por 3 sábados, ele ia e falava com os... A Bíblia diz aqui, ele disputava com os judeus, porque ele estava explicando que Jesus Cristo, ele devia ter vindo a este mundo, padecer, né? Ele explicava tudo que Jesus tinha passado aqui na terra, que convinha que ele assim fizesse, padecesse, morresse na cruz, mas ao 3º dia ele ressuscitava e ele dizia: Jesus vive, ele é o Cristo, né? Os judeus aguardavam o Cristo. Então Paulo estava explicando que Jesus Cristo tinha vindo e ele é o Cristo, ele ressuscitou, ele vive. Mas veja, era difícil, eles não conseguiam entender, eles não queriam aceitar,
né? Alguns deles creram, glória a Deus por isso, né? Alguns creram, se ajuntaram a Paulo, Silas, né? Até uma grande multidão de gregos religiosos, eles procuraram, aceitaram esta palavra, e até umas mulheres principais, glória a Deus. Mas existiam os judeus desobedientes. Estes não aceitavam. Ao contrário, eles se rebelavam, ficavam sempre contrários e foram lá para falar, né, para o rei que eles tinham lá. Olha, esses judeus rebeldes, eles estão vindo aqui sobre nós e eles estão causando alvoroço, né? Eles falavam na cidade, eles estão aí, ó, causando situações. Eles estão lá na casa de Jason, porque Jason aceitou com os seus. E aí ele falou: ó, esses estão causando situações difíceis. E não os achando, né, trouxeram a Jason, alguns irmãos foram buscá-los, não acharam, trouxeram a Jason, alguns irmãos, à presença dos magistrados da cidade, clamando e falando: ó, eles estão alvoroçando, estão causando situações, chegaram aqui. E aí, quando eles ouviram tudo que eles tiveram a falar, os principais das cidades ouviram, e vendo que não tinha nada contra eles, deixou-os tranquilos, receberam aquilo e falaram: ó, fiquem tranquilos, soltou Jason e os demais, não temos o que fazer contra eles. Mas aí, como eles viram que os judeus estavam, né, rebelando, tinha esses que estavam se rebelando, logo os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia à noite, até enviaram eles à noite, porque eles se rebelavam tanto que nós temos visto aqui, né? Eles queriam prender, queriam matar, queriam se rebelar, então eles foram para Bereia, foram para outra cidade. Veja que na Bíblia nós temos, né, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu para eles, e agora ele chega a Bereia. E a Bíblia fala uma coisa tão forte aqui, que Paulo chegou em Bereia, também chegou sábado, foi à sinagoga, foi falar de Jesus, que Jesus era o Cristo, foi anunciar os feitos de Jesus, né? Que Jesus era o Cristo. E a Bíblia diz que os de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica, porque os de Bereia ouviram e creram. Queridos, como é bom quando nós ouvimos a palavra do Senhor e cremos, né? Não existe outra coisa. A palavra do Senhor é vida. Jesus Cristo ter vindo a este mundo veio nos trazer salvação. Ele é vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a melhor coisa é ouvir a salvação, é crer, é confiar, guardar isso dentro de nós. Que coisa boa que nós venhamos sempre crer, né? Creia na palavra do Senhor, porque assim o Senhor tem para comigo e com você algo especial, que nós nos tornamos o quê? Alguém que está realmente, ó, fazendo aquilo que nós devemos, que é crer na palavra do Senhor. E vamos continuar esse texto. Olha o que diz a palavra de Deus. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria.
de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E, tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderíamos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, aleluia, e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Veja, queridos, todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Veja só, que coisa especial, né? Nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, né, pagou ali um preço para nos trazer esta salvação, o evangelho. Como eles viram, né, que lá em Tessalônica o pessoal não quis saber, foi para Bereia, os de Bereia estavam ali recebendo de bom grado, muitos creram. Aí os de Tessalônica souberam que lá em Bereia estavam recebendo, eles foram para lá, olha, foram ali para causar alvoroço, para falar, não, que é? E aí então já puseram Paulo e Silas e Timóteo, aliás, para um lado, e o Paulo mandaram ficar ali perto do mar, porque já viram que ia causar alvoroço.
né? E é interessante que a palavra do Senhor, ela é viva, é eficaz, ela continua. Paulo estava ali cheio do poder de Deus para trazer o evangelho. E aí então ele foi anunciar lá em Atenas. Levaram ele para Atenas, o pessoal começou a dizer, agora chegou esses daí, que veio falar esse tagarela aqui? Eles começaram a falar tagarela, o que está falando? Começaram a não crer no que o apóstolo Paulo anunciava, que era Jesus Cristo, é o Cristo, Filho de Deus, é aquele que veio padecer por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, ele vive, e difícil alguns crerem, mas muitos creram. Glória a Deus, porque muitos criam, né? Onde passava esta palavra, ela é viva. Por isso nós estamos aqui hoje pregando, porque esta palavra ainda ela continua sendo viva, eficaz, e é só uma coisa que precisa: crer, receber esta palavra, aceitar e crer. Isso é o que nós estamos aqui anunciando, porque Jesus Cristo vive, e aquele que crer recebe a coisa principal, a salvação. E os atenienses estavam ali, né, todos causando, querendo saber o que é, agora veio isso, o que vai ser. E aí então pegaram e levaram Paulo para o Areópago. E Paulo, né, revestido do poder do Senhor, cheio da sabedoria que o Espírito Santo dá, aí então Paulo pôde dizer para eles: olha, cidadãos atenienses, em tudo eu estou vendo vocês aqui, que vocês são bem, né, religiosos, Paulo diz. Porque Paulo foi passando e viu que em cada um eles tinham um altar para deuses que eles fizeram com mãos humanas. Então eles construíram altares e tinha o Deus tal, Deus que nós falamos, né, e é escrito com letra minúscula. Tudo ali tinha ao Deus tal, mas ele falou: passando aqui, eu vi que tem um altar, olha só, né? Tem um altar. Nisso Paulo falou: eu estou vendo que vocês são supersticiosos, porque eu passei aqui e vi que tem um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Veja, eles eram pessoas tementes, né? Eles conheciam deuses que eram feitos por mãos humanas, mas eles sabiam que existia um Deus. Eles tinham, né, essa superstição, essa coisa, então eles tinham temor e fizeram esse altar e falaram ao Deus desconhecido. E aí então Paulo, revestido do poder do Espírito Santo, falou: é esse Deus que eu vim anunciar a vocês, é esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tem todo o poder nas suas mãos, que criou a mim e a você, né? Que nós somos criaturas dele. Paulo está falando, é esse Deus que tem nas suas mãos todo o poder, e ele não necessita que nós venhamos fazer alguma coisa para com ele, não necessita ser servido por mãos de homens, ao contrário, nós é que precisamos dele. O Senhor não precisa de nada disso, ele é digno de todo o poder, de toda a glória, de toda a honra, a ele nós devemos nos curvar. E aí o Paulo vai anunciando que ele, né, o Criador de todas as coisas, esse Deus desconhecido, que agora Paulo estava anunciando, que ele enviou Jesus Cristo para vir a este mundo, padecer por nós, pagar um preço naquela cruz que nós não poderíamos pagar. E Cristo assim fez, morreu na cruz do Calvário para nos livrar do peso do pecado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Paulo estava anunciando para eles e falou: olha, esse Deus, ele não habita em
templos feitos por mãos de homens. Não, ele não habita em templos, em formas que nós humanos fazemos, mas o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele tem nas mãos todo o poder, mas a coisa principal, ele tem prazer em habitar naquele que se curva a ele, naquele que aceita o Senhor, que se rende a ele e diz: eu reconheço que tu és o Senhor. Então ele vem e habita no nosso coração. Por isso estamos aqui anunciando esta palavra, né? Você que está ouvindo esta mensagem, se você ainda não se curvou ao Senhor, se você ainda não se entregou, hoje é dia. Aceite a Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar, pagou o preço que nós não poderíamos pagar. O Senhor Jesus, né, fez todo o sacrifício para nos trazer ao quê? Ao religar ao Deus Todo-Poderoso, através do sacrifício dele. Então, quando nós reconhecemos, aceitamos Jesus, ele passa a vir habitar no nosso coração. Se você dizer agora: Senhor, eu te reconheço como meu Salvador, Jesus começa a habitar na sua vida e você começa a ter uma experiência nova com o Senhor. Então Paulo começou a anunciar tudo aquilo ali e graças ao Deus Todo-Poderoso, muitos aceitaram ao Senhor. Muitos reconheceram e tiveram esse prazer de aceitar Jesus e receber a salvação. Que coisa maravilhosa, porque Paulo ainda disse para eles: olha, Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. O Senhor não leva em conta o seu passado, mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra e nos arrependemos, né, daquilo que nós fizemos no nosso passado, o Senhor vem então e habita no nosso coração e nos dá salvação. É a coisa mais especial. Por isso nós estamos aqui hoje anunciando. Paulo assim anunciou, olha quantos mil anos atrás, e isso está chegando para nós, porque este evangelho é vivo e ele passa de geração em geração. A palavra do Senhor é pregada para aqueles que o aceitam. Então arrependa-se, aceite esta palavra e você vai então começar a ser um templo do Senhor. O Senhor vai começar a habitar na sua vida e ele vai dirigir você, ele vai te conduzir, ele vai te ajudar, te ensinar, mostrar o caminho que deve andar. Isso é muito especial, irmãos. Receber a palavra de Deus, ela traz para nós vida, ela traz para nós o renovo, né? E que coisa maravilhosa! E nós vimos aí quantas pessoas puderam aceitar. Louvado seja o Senhor por aqueles que aceitaram, né? A Bíblia até revela o nome de alguns aí que reconheceram, aceitaram, tiveram o prazer de experimentar agora a viver uma vida nova que o Senhor Jesus nos dá todos os dias da nossa vida. Se estamos aqui hoje meditando é por causa disso, porque queremos viver todos os dias com o Senhor, né? Viver com Ele é uma vida nova que o Senhor dá. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Te agradecemos porque o Senhor é tão bom e porque Jesus Cristo pagou um preço na cruz para nos salvar, nos trazer salvação. E quando nós reconhecemos, o Senhor veio morar em nós. O Senhor nos dá uma vida nova. Obrigada, Senhor, pela salvação conquistada na cruz. E estamos aqui hoje louvando ao Senhor, de ver como o Evangelho foi pregado, como o Evangelho foi, ó Deus, ali colocado para chegar até nós hoje. Por isso te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é nova. Sim,
vem sobre as nossas vidas e nos dá o poder de caminharmos cada dia mais perto de Ti. Muito obrigada, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você vai agora receber oração, coisas ainda vão acontecer neste culto, coisas boas para a glória do Senhor. Que a paz esteja com todos. É uma alegria poder me dirigir a você nesse momento para fazermos juntos uma oração, porque Jesus nos ensinou que aquilo que nós cremos, nós recebemos. Ele diz: peça e vocês vão receber. Portanto, Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores. Portanto, é preciso crer, é preciso tomar posse da bênção de Deus. E nós tomamos posse de que maneira? Através da nossa fé no sacrifício que Jesus fez por nós. Portanto, eu vou orar por você e Deus quer te libertar. Você que está doente, você que está com uma enfermidade, você pode colocar a mão sobre aquele local da enfermidade. Eu quero repreender essa enfermidade agora, no nome de Jesus. Olha, coloca a mão sobre aquele local que você está sentindo a dor, ok? Que você sabe que existe ali uma doença, que existe ali um vírus, uma bactéria. Eu vou orar por você. Feche os teus olhos agora e receba a bênção da oração em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero repreender agora todo o poder do inimigo, todo o poder da enfermidade, todo o poder das enfermidades que estão sobre esse corpo, aí onde essa pessoa está agora, Senhor. Essa pessoa que está, quem sabe, até sentindo dores terríveis, está, quem sabe, chorando, quem sabe está vivendo um dilema, um problema difícil. Eu repreendo o mal agora, porque o Senhor Jesus disse que aquele que crê, ele repreende as enfermidades no nome de Jesus Cristo. E eu creio no nome de Jesus, porque eu sei que Ele pode todas as coisas. E você que está aí do outro lado da tela, você recebe agora a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura, receba a libertação, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, confia, porque todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Glória a Deus. Você pode também nos ajudar a levar a mensagem da palavra de Deus. Você pode nos ajudar depositando uma oferta para ajudar essa obra que nós fazemos com tanto carinho, levando a mensagem da palavra do Senhor. Se você realmente quer nos ajudar, aí na tela estão as nossas contas bancárias do Banco Itaú, agência 8848 11570-8. Santander é a agência 2045 e o número também estou com um pouco de dificuldade de ver, mas nós temos embaixo também o Pix. Você está vendo aí na tela, você pode inclusive fotografar e a hora que você quer enviar para nós, você pode fazê-lo. O Pix está em 62 955 505 0443 77. Contribua, porque todo aquele que contribui com alegria, ele recebe de Deus bênçãos sem igual. Saiba disso. Deus nunca vai ficar devendo por qualquer coisa para nós. Ele sempre está pronto a nos abençoar. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Eu vou orar por você que contribui, você que ama a obra de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas que estão nesse momento com o propósito de contribuir agora, Senhor. Abençoa, Senhor, cada uma dessas vidas que contribui para a Tua obra, Senhor. Contribui para que o Evangelho seja disseminado, levado à frente. Senhor, abençoa essas vidas, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua despensa, sua família, o seu trabalho, o seu emprego, que eles possam receber bênçãos em toda a área da sua vida, Pai. Eu oro no nome de Jesus Cristo e você que orou comigo, diga amém. Olá,
Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja na sua casa, no seu trabalho. Se você estiver no ônibus, no trem, no metrô, no navio, no avião, na bicicleta, na moto, andando pela calçada, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Se você estiver no carro, olha, dirigindo, acompanhando esse tempo gostoso de palavra que você já teve da pastora Alessandra, oração do pastor Nelson. E agora eu quero orar com vocês juntos pelo Brasil. É o nosso projeto de muitos e muitos anos que estamos aqui intercedendo por essa nação, cumprindo a palavra de Deus que nos ensina a orar pelas nossas autoridades. Vem comigo, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui elevando o pensamento a Ti em favor desta nação, em favor de todos os que governam, daqueles que estão em todas as camadas de governo, que a mão do Senhor os use para benefício dessa nação. Pai, eu oro também em função dos nossos missionários, que têm estado levando a sua palavra em outros países, e aqueles que fazem missões aqui dentro também no nosso país, os que fazem a nossa voz chegar nas casas de leis, nossos missionários nas casas de leis, o pastor Jefferson Campos, que tem sido ali um missionário de valor. Oro por ele, oro pelo nosso pastor Lucas Flores, que também é alguém que tem feito chegar a sua palavra como missionário. Oro, Senhor, por todas as nossas lideranças espirituais do Conselho Nacional, intercedo pelos nossos líderes, pastor Mário, pastora Bianca, intercedo pelos nossos líderes estaduais de São Paulo, pastor Toninho, pastora Lourdes, pelos nossos pastores fundadores, pastor Nelson, pastor Sueli. Então a palavra diz, orem uns pelos outros, e nós estamos orando, intercedendo para que a tua mão os abençoe e os multiplique a força, o ânimo, a alegria, a proteção, que possamos juntos, todos nós, os pastores da região 585, eu, minha esposa e todos os demais líderes, seus familiares, possamos juntos levar esta mensagem de amor, de gratidão, de vida, que onde chega transforma os lares para o bem, enfim, uma mensagem transformadora para o presente e para o futuro. Por isso oramos. Oro também por todos aqueles que se dedicam para que essa seja uma nação melhor, desde os que trabalham na medicina em relação à saúde, os que trabalham no saneamento em relação à qualidade de vida, os que produzem lá no campo através de plantar a semente, cultivar, colher, os que fazem chegar à nossa mesa. É uma cadeia tão grande de pessoas envolvidas, Senhor. Eu oro por todos, pelos que transportam, pelos que comercializam, por aqueles que trabalham na infraestrutura do país, na arquitetura, os que trabalham na construção civil. Ah, Pai, são tantos. A doméstica, a babá, todos aqueles que se dedicam para que essa seja uma nação melhor. Eu oro em favor deste país, acreditando que o Senhor é um Deus generoso, é o Deus desta nação. Muito obrigado, Senhor. E eu oro no nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. E que Deus abençoe o seu dia, a sua noite. Deus abençoe a sua semana, o seu mês, todo o ano. Que a bênção do Senhor te acompanhe. Vá à frente, dos lados, por trás, por cima e por baixo. Que em todo o tempo estejam alvas as tuas vestes. Se você puder nos seguir, temos aí o WhatsApp. Aponte a sua câmera aí para esse QR Code, porque o WhatsApp está agora cobrando para enviar mensagens da outra maneira. Dessa maneira ainda não cobra. Então, se você quer receber os nossos links do culto, nós estamos mandando por esse canal do WhatsApp, que ainda é gratuito, tá bom? Ativa as notificações e o próprio WhatsApp então vai estar comunicando a respeito do culto. Obrigado mais uma vez por ter você conosco. É gostoso podermos estar aqui adorando, glorificando e exaltando o nome daquele que era, daquele que é, daquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele o louvor. Tchau.